Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Assim, a minha proposta é eu consciência, né? Me predisponho a abrir as portas, né, para iniciar uma troca de saberes, né? Consciência é difícil definir consciência e ao mesmo tempo já conversávamos de como você projetar sua consciência de forma limpa e que o ego não entre a interferir, né? Bom, primeiro assim, eu acho que a introdução ficou muito clara, né? O texto escrito na introdução para mim foi muito importante porque ele traça bem os parâmetros da intenção do podcast. Acho que é realmente a gente conseguir debater, né, de uma maneira bastante honesta, acho que as nossas ideias, no fundo, representar um pouco as ideias de todos que acabam ouvindo e de uma forma indireta também acabam participando, né? Para mim isso é o grande motivador do processo. Dentro até do que você falou, eu acho que o importante é que algumas coisas fiquem assim muito claras, né? Primeiro, por que a gente, ou na sua visão, né? Por que são portas, né? Antes disso, eu queria falar assim, primeiro das nossas incapacidades. Porque ouvir-nos é uma coisa assim que cria uma certa aura em torno, né, das pessoas que estão falando e que ela não corresponde à realidade. Eu acredito que as ideias aqui expostas elas são o ideal talvez para a nossa existência. Nós não somos assim, né? Nós almejamos talvez ser assim. Pelo menos eu penso dessa maneira, né? Não sei como que você pensa sobre isso. Mas é sobre portas, assim. O que você acha assim quando vem? Mas você trouxe uma questão super importante. O pensamento, ou a intuição da consciência, ela sempre está à frente do comportamento. Sempre estará à frente do comportamento. Ou seja, a tua consciência estará descortinando novos horizontes sempre. E não necessariamente isso está no teu dia a dia. Então, isso é importante porque a gente traz a inspiração de algo novo, né? E não necessariamente algo que você pratica. Mas ao instante que você traz isso à linguagem, traz ao consciente, ele fica como um desafio para você incorporá-lo no teu comportamento. E é assim que começa a melhoria, né?
Para mim, isso é abrir portas, né? Você, na verdade, muitas vezes abre uma porta de forma inconsciente, por inspiração. Você traz um tema, tem um insight, isso te parece lógico, te parece em um nível acima da tua lógica convencional, né? Você coloca isso à prova, dá certo e você incorpora isso no teu conhecimento no dia a dia. Ou seja, primeiro você traz uma informação, intuição, para depois você comprovar isso, né? E incorporá-lo ao teu dia a dia. Isso é uma porta que se abriu. E não necessariamente você conscientemente está atrás de abrir uma porta, né? Muitas vezes você pode até também se perguntar assim, não estou satisfeito com um comportamento meu. E você então começa a ir para dentro e aí você se conecta com tua consciência. E você vai trazer inspirações novas, né, que poderão ser trazidas ao cotidiano, né? Junto do que você falou, tem uma expressão que fala um pouco da introdução que você escreveu, e que para mim é muito interessante. Uma frase que diz assim: toda vez que você me define, me nega. E está relacionado um pouco com a nossa não identificação. Toda vez que eu sou definido como alguém, isso nega todas as potencialidades que eventualmente eu poderia ter, né? Exatamente. E acaba fechando as portas. Não só portas externas, como portas internas também, né? Nós acabamos ficando restritos a isso. O próprio olhar de quem está fora acaba construindo, de uma certa maneira, e corroborando com a construção da realidade do outro. Uma definição enclausura o ser. Enclausura, isso, perfeito. Né? Você fala, o fulano, olha aí o careca, pronto. Você rotulou, né, o ser dentro de um contexto, né, e definiu. E o ser, na verdade, que se você se pergunta quem eu sou, né, quem eu sou? Que, aliás, isso há mais de 2000 anos, né, vem essa pergunta, quem eu sou? E, na verdade, não tem resposta, né, porque eu sou o que sou, e sou, né? É muito difícil você... não é que é difícil, é injusto, eu diria melhor, né, definir um ser por um nome, né? Porque somos muito complexos e somos infinitos, né? Essa questão ela vai dos gregos até Ramana Maharishi, né? Quer dizer, todo mundo passa. Tem eu li esses dias, eu achei muito interessante isso. A expressão Buda é aquele que chegou, né? É o iluminado, né? Mas quando perguntado quem é você, ele falou: eu sou o que veio, eu sou o que eu sou. Eu acho que, de uma certa maneira, a ideia principal nossa, principalmente hoje, é expor um pouco tudo que a gente vai conseguir abordar e falar durante o fluxo aí desses podcasts, né, que vem pela frente. Uma coisa que eu acho que é importante, que eu gosto sempre de falar, é para que ninguém acredite na gente. Nós não somos o baluarte da verdade de ninguém, né? Nós não temos a verdade, não somos portadores da chama da verdade, pelo contrário, eu acho que a ideia é realmente abrir portas para que as pessoas consigam entrar por elas e verificar se o que a gente está falando é verdade ou não, ou se são dois doidos falando sobre assuntos numa sexta-feira de manhã. Então, eu vejo isso como fundamental. Então, a própria Blavatsky já fala isso, né, bem claro, né, para você não acreditar em nada e ninguém, né? Na verdade, cada pensamento tem que ser submetido à tua lógica, né? Só que aí vem uma questão interessante, porque
quem está julgando uma informação? Essa que é a grande pergunta, né? Que volta de novo, quem sou eu? Né? Eu vou ter a capacidade, de forma honesta, a julgar um conhecimento ou uma informação colocada, né? Ou seja, eu preciso me desvestir de muitos veículos meus, né? Parte da minha egoidade, né? Tudo que está relacionado a desejos ou conveniências, eu preciso me desvestir disso para poder apreciar uma porta aberta, uma consciência que está se projetando, né? De que forma que eu vou recebê-la. Para mim isso é fundamental quando falamos de abrir portas. Eu estou me expondo, né? Como o outro lado vai receber isso. Então, de que forma eu vou receber a projeção da sua consciência, né? Com suas verdades ou com suas inspirações, né? Eu preciso, quando me predisponho a abrir portas, a limpar a egoidade para poder apreciar isso de uma forma neutra, né? E ver se isso tem serventia para mim. Ou seja, sempre terá o lado positivo do acolhimento e não do julgamento. Então, esse é um grande problema, né? De qualquer maneira, eu entendo perfeitamente o que você está colocando. Eu acho que é baseado fundamentalmente na exposição, né, cara? Fundamentalmente na exposição. Esse retorno que vai se receber, ele vai, de uma certa maneira... Então, no fundo, eu acho que faz parte de um processo. Quando você fala... e é uma ideia que a gente tem nos temas falar sobre o ego, né, e a construção do ego, da realidade, entrar em assuntos como física, metafísica e assuntos correlatos. E você colocou bem no começo, você disse inclusive que esses valores, eles são metas, algo como uma meta, mas algo que nós almejamos alcançar. E para conseguir almejar esse algo é uma construção. É uma construção às vezes feita de pancadas, outras vezes feitas de alegrias, mas é uma construção. E a gente tem que ter isso muito claro, né? Eu acho que o primeiro núcleo duro que tem que haver somos nós e estar consciente dentro de uma certa maneira do que a gente está fazendo e do que a gente está conversando aqui. Até para que isso também ressoe, né? E que ver como é interessante, como você citou, que aqui não se... Na verdade, não se trata de querer convencer ninguém, é apenas exposições. Então, o princípio básico é a honestidade. Sim. O princípio básico que tem está isento de maldades ou de segundas intenções, ou de uma agenda pré-modelada. Simplesmente é. E dessa forma que eu coloco o desafio para quem ouve, e coloco para mim mesmo, né? Sim. Ao te ouvir, de eu estar limpo, de eu estar isento, para poder apreciar. No fundo é um convite, né, Ricardo? É um convite. É um convite. Então assim, eu estou abrindo minha porta, você está abrindo sua porta. Isso. E a gente está simplesmente apreciando. Isso. Sem julgamento. Este é o ponto que eu queria deixar claro. Ou seja, o que é abrir portas neste contexto? Né? Eu me predisponho e exponho meu ser, minha consciência pura a você. E você está se expondo. E nesse relacionamento não tem julgamento. Simplesmente é. E vamos apreciar. Se aquilo exposto tem serventia, eu levarei. Se não tem serventia, fica como uma lembrança. Eu acho que isso até a forma que a gente está construindo, até esse primeiro podcast, é óbvio, né? Dá para sentir perfeitamente o nosso grau de amadorismo,
né? Porque uma coisa é a gente bater um papo e a outra é você pôr o microfone na cara e falar agora tudo que disseres serás guardado para a eternidade. Muda, já muda. 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 Existe uma... Então, esse engessamento também, isso também faz parte. Eu acredito que daqui a pouco isso vai fluir com uma naturalidade grande e a gente vai até esquecer que está sendo gravado. Que eu acho que a grande ideia é essa, é a gente esquecer que está sendo gravado e esquecer que nós estamos nos expondo. Isso eu vejo como algo importante. Mas como ninguém sabe quem a gente é também, então não tem tanto receio assim, mas quase ninguém, né? Para mim, abrir portas é algo que eu assumi de uma certa maneira, como nós já havíamos conversado sobre isso no passado, né? Eu não gosto de usar a expressão missão, porque eu acho uma palavra muito carregada, muito mal interpretada, mas para mim é algo fundamental, né? O que eu percebi é que ao longo de toda a minha vida, a minha maior contribuição para a vida foi abrir portas. Seja em que campo foi possível isso acontecer, né? Desde uma oportunidade ou até uma ideia, mas abrir portas e estar aberto para portas. E também fechar muitas portas e não dar atenção para muitas portas que foram abertas, né? Mas eu creio que abrir essas portas, de uma certa maneira, fez parte da minha vida, eu acho que no fundo da sua também. E o que mais a gente pode fazer, né? Eu vejo como, ao invés de a gente ficar aqui elucubrando, alucinando em cima de conceitos absolutamente irreais ou algo que seja tão metafísico que nem os místicos conseguem entender, eu acho que o nosso maior desafio é tentar abrir algumas portas de percepção de quem está nos ouvindo, né? Através do diálogo, através da interação, né? Através dessa troca de saberes, e eu acredito sinceramente que a gente pode contribuir muito com isso. Olhando a nossa história, o nosso trajeto, né? A gente definiu o abrir portas tendo como base consciências buscadoras. E isso é um termo, uma definição de quem tem, ao longo da vida, procurado conhecimento, né? São consciências que estão sempre ávidas por entender a vida, né? Então, eu acho que chegamos a um ponto do nosso viver, da nossa trajetória, que a gente tem um acúmulo, um acervo de algumas experiências, né? E a gente se define como consciências buscadoras, porque é assim, 24 horas por dia você está atento, conscientemente atento, e a gente se predispõe então a abrir essas consciências a quem quer ouvir, né? E expor essa parte dessa trajetória ou parte das investigações que ainda estão em trânsito, ainda ocorrendo, né? Tá bom? Acho que é isso, né? Acho que não sei se a gente conseguiu ser claro, eu acho que não, mas eu acho que pelo menos a ideia da construção a gente conseguiu passar, e a ideia nossa também é construir episódios ou podcasts de pelo menos algo em torno de 20 minutos, né? Um pouco menos, um pouco mais, até se a gente conseguir mais ou menos fechar uma ideia, como foi mais ou menos agora. Acho que nós pegamos um tema que foi o porquê de portas, né? E de uma certa maneira acho que deu para compreender como foi a construção dessa ideia. Acho que sim. É isso aí. Vamos em frente. Vamos em frente.